Hoje é 21 de junho de 2022. São 20 horas e 43 minutos. Vamos para a terceira parte da aula 2. Aula 2 de Previdenciário. Regimes de Previdência. Agora que você aprendeu todos os princípios que norteiam a Seguridade Social, chegou a hora de conhecermos os principais regimes e o funcionamento de cada um. Os regimes podem ser classificados em básicos e complementares. Os regimes básicos são aqueles a que as pessoas são obrigadas a se filiarem. Os regimes complementares são aqueles a que as pessoas apenas se filiam se houver interesse. O trabalhador é automaticamente filiado ao regime básico de previdência social no exato momento em que ele desempenha qualquer atividade remunerada. De um modo geral, o trabalhador é filiado ao Regime Geral de Previdência Social, que é administrado pelo Instituto Nacional da Seguridade Social e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Já o servidor público dos entes federados, como União, Estados e municípios, estes dois últimos somente se os entes assim estabelecerem, é filiado ao regime próprio de previdência, que possui uma sistemática um pouco diferenciada da do regime geral. Frase de efeito: o servidor público dos entes federados, como União, Estados e municípios, estes dois últimos somente se os entes assim estabelecerem, é filiado ao regime próprio de previdência, que possui uma sistemática um pouco diferente da do regime geral. Vamos ver, primeiramente, o funcionamento do regime geral de previdência social e suas peculiaridades. Regime Geral de Previdência Social, conhecido como RGPS. A frase se repete. Vamos ver primeiramente o funcionamento do Regime Geral de Previdência Social e suas peculiaridades. O Regime Geral de Previdência Social é único, vinculando todos os trabalhadores da iniciativa privada, tais como os que são regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, tais como empregados domésticos, empregados rurais, autônomos, empresários, microempresários, trabalhadores avulsos, pequeno produtor rural, sacerdotes, entre outros, sendo disciplinado pelo artigo 201 da Constituição, artigo 201 da Constituição e regido pela Lei 8.213 de 91, Lei 8.213 de 91, intitulada Plano de Benefícios da Previdência Social. Além da filiação ser compulsória, aqueles que não estejam enquadrados como obrigatórios poderão contribuir para esse regime de modo facultativo, obtendo então a condição de segurado do regime geral de previdência social. Essa condição obedece ao princípio da universalidade do atendimento, previsto constitucionalmente no artigo 194, inciso 1º. Artigo 194, inciso 1º. Vale ressaltar ainda, como exceção, que caso algum ente federado não possua seu regime próprio de previdência, o servidor público deverá ser filiado compulsoriamente, ou seja, obrigado a este regime geral. Vamos falar um pouco sobre regime próprio de previdência social. Regime próprio de previdência social. Tratando agora dos servidores públicos, é importante conceituar o regime próprio que possuem, pelo fato de a Constituição originalmente não ter previsto este tipo de regime, sendo criados somente após algumas emendas constitucionais, sendo antes visto como matéria de direito administrativo,
Existem alguns pontos que são muito diferentes do regime geral no que tange à União. Por ser um regime próprio que se aplica a cada ente federado, são inúmeras as leis que tratam de sua sistemática. O que a Constituição prevê é que devem ser criados regimentos próprios para os servidores de cada ente. Só pode ser filiado a este regime o servidor público ocupante de cargo efetivo, os comissionados, temporários ou empregados públicos, os comissionados, os empregados temporários ou empregados públicos não se enquadram neste regime, sendo vedada a sua filiação. Conhecendo esses dois regimes, você pode se perguntar: e se houver alguém que trabalhe como funcionário público e como empregado na iniciativa privada? Ou ainda, lembrar que lembrar de algum parente que exerça as duas funções? Resolver essa aparente complicação é muito simples. Como ambos são de filiação obrigatória, o servidor público, o servidor público que também exerça trabalho na iniciativa privada deverá ser filiado nos dois regimes. O mesmo entendimento vale para quem ocupar dois cargos efetivos em dois entes federados diferentes um do outro. Esse funcionário deverá se filiar a ambos os regimes. Esse funcionário deverá se filiar a ambos os regimes. Regime complementar. Agora veremos o último tipo de regime previdenciário. Tanto o regime geral de previdência social quanto o regime próprio de previdência social são de filiação compulsória. Entretanto, o regime complementar não, sendo facultativo o seu ingresso. A frase terminou. Agora veremos o último tipo de regime previdenciário. Tanto o regime geral de previdência social quanto o regime próprio de previdência social são de filiação compulsória. Entretanto, o regime complementar não, sendo facultativo o seu ingresso. Você deve ter percebido pelo nome desse regime que ele é apenas complementar, ou seja, a filiação a ele não exclui a obrigatoriedade de filiação ao regime geral e ao regime próprio quando a lei o impuser. Esse regime pode ser privado ou público. Voltemos para o texto principal. Qualquer pessoa pode se filiar a uma entidade aberta de previdência complementar privada, diferente das entidades fechadas de previdência complementar privada, que são restritas a um determinado grupo, também conhecidas como fundo de pensão. Fundo de pensão. Portanto, vale dizer que uma pessoa que é filiada ao regime geral pode contribuir para um fundo de pensão, um regime complementar, e tornar sua aposentadoria superior ao teto do INSS. Parágrafo. De outro modo, as entidades fechadas da Previdência Complementar Pública são destinadas aos servidores públicos que têm seu teto salarial limitados ao que dispõe o INSS. Surge dessa situação uma possibilidade para o servidor aumentar sua aposentadoria para além do teto, que é com a contribuição facultativa para essa entidade fechada de caráter público. Vejamos a frase de efeito. Quando o servidor público se aposentar, ele pode garantir a equiparação de valores de remuneração com os de aposentadoria. Um grande exemplo desse tipo de entidade fechada é o Fundo de Pensão dos Servidores Públicos Federais.
Fundo de Pensão dos Servidores Públicos Federais. Subtítulo: Um pouco mais de conhecimento. Chegamos ao final de mais um capítulo de nossas aulas. Nesta aula, nós vimos os principais princípios que norteiam a Seguridade Social. Você consegue lembrar quais são? Eis a pergunta. Isso mesmo. Como princípios gerais que se comunicam com outras áreas do direito, nós temos 2 pontos. O princípio da solidariedade e o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. Eis a pergunta. Você consegue ainda lembrar do que cada um deles dispõe? Anote em um caderno separado para que você não esqueça. Aqui é uma dica de método de estudo. Anotar no caderno as definições para que você não esqueça. Pergunta: e quanto aos direitos previstos constitucionalmente? Esses são mais difíceis de serem lembrados, pois são muitos. 2 pontos. Número 1. Universalidade da cobertura e do atendimento. Universalidade da cobertura e do atendimento. Número 2. Uniformidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Número 2. Uniformidade dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Número 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Número 3. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Número 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Número 4. Irredutibilidade do valor dos benefícios. Número 5. Equidade na forma de participação no custeio. Número 5. Equidade na forma de participação no custeio. Número 6. Diversidade da base de financiamento. Número 6. Diversidade da base de financiamento. E número 7. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Número 7. Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. E por fim, vimos a diferença entre os principais regimes de previdência existentes. A seguir temos um vídeo. Após o vídeo temos atividades. Vejamos a atividade. Questão número 2. Existe em nosso ordenamento jurídico a previsão de um regime próprio de previdência para servidores públicos. Ponto. Com base nesse entendimento, indaga-se. 2 pontos. É possível que um servidor público filiado ao regime próprio seja também filiado ao regime geral de previdência social? Ponto de interrogação. Sim, basta que trabalhe como professor em escola ou universidade particular, por exemplo. Ponto. Gabarito sugerido. Vamos ver o que o gabarito sugerido diz. É, sim, possível que um servidor público seja filiado aos 2 regimes. Caso esse servidor seja também um trabalhador da iniciativa privada, ele deverá se filiar a ambos os regimes, pois os 2 são de filiação obrigatória. Questão 3. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade
destinado a assegurar o direito relativo à saúde, à previdência e à assistência social. Ponto. Com relação aos princípios e diretrizes que a Seguridade Social deverá obedecer, o comando é o seguinte: assinale alternativa incorreta. Alternativa incorreta, ou seja, a alternativa a que não condiz com os princípios elencados na Lei 8.212 de 1991. A Lei 8.212 dispõe sobre a organização da Seguridade Social. Vejamos. Letra A. Será que não condiz com os princípios da Lei 8.212 a universalidade da cobertura e do atendimento? Letra B. Será que não condiz a irredutibilidade do valor dos benefícios? Letra C. Será que não condiz a equidade na forma de participação no custeio? Letra D. Será que não condiz a base única de financiamento? Olha aí, não condiz a base única de financiamento, porque não é a base única. Letra E. Será que não condiz a seletividade e a distributividade na prestação dos benefícios e serviços? Vamos marcar aqui a letra D. Vamos dar uma olhadinha no gabarito comentado. O que ele diz? Parabéns, você acertou! Os princípios que regem a Seguridade Social estão arrolados nos incisos do artigo 194 da Constituição Federal de 1988. Artigo 194 da Constituição de 1988. A saber, 2 pontos. Número 1. Princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Número 1. Princípio da universalidade da cobertura e do atendimento. Número 2. Princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Número 2. Princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Número 3. Princípio da seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. Número 3. Princípio da seletividade e distributividade na prestação de benefícios e serviços. Número 4. Princípio da irredutibilidade no valor dos benefícios. Número 4. Princípio da irredutibilidade no valor dos benefícios. Número 5. Princípio da equidade na forma de participação e no custeio. Número 5. Princípio da equidade na forma de participação no custeio. Número 6. Princípio da diversidade da base de financiamento. Número 6. Princípio da diversidade da base de financiamento. E, número 7. Princípio do caráter democrático e descentralizado da administração. Número 7. Princípio do caráter democrático e descentralizado da administração. Mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados, e do governo, nos órgãos colegiados. A seguir temos referências, o tema da próxima aula e links para o Explore Mais. Hoje é 21 de junho de 2022, são 21 horas 3 minutos. Vídeo com 20 minutos.